Oi, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu fechar as portas. Deixa eu explicar para vocês. Boa noite, meus amigos. É mais uma aula nossa aí, ao vivo, né, da nossa mentoria Power BI Excel, voltada muito na questão de transição de carreira. É bacana ter um público maior, né, nessa aula de hoje. A gente vai ter aqui uma coisa bem interessante. Veja bem, o curso ele avançou muito nos últimos dashboards, depois dashboards bem avançados que eu criei. Alguns dashboards até um pouquinho mais complexos, né? A minha ideia agora é o quê? É pegar alguma coisa mais fácil. Vou pegar novamente alguns dashboards mais básicos aí, tá? Para que vocês possam estar pegando uma coisa mais simples, né? A gente pegou muita coisa complexa, algumas pessoas, né, ficaram com dificuldade de pegar um dashboard mais complexo. Eu vou reiniciar, né, os dashboards mais simples, inicialmente com Power BI, tá? E depois a gente vai voltar avançando novamente, perfeito? Então, o que acontece? Esse dashboard aqui, ele foi até feito com vocês aí há quase um ano atrás. Eu acho que foi menos de um ano. Agosto ou setembro do ano passado, foi feito um dashboard de vendas. Então, meu objetivo é repetir esse dashboard de vendas. Eu vou pegar coisas bem básicas aqui nessa aula, tá? Bem básica mesmo aí, para poder todo mundo estiver acompanhando. Quem tiver com dificuldade, me chamem aqui, né? Que eu vou estar explicando direitinho. Primeiramente, aonde você vai baixar esse material, né? Esse material, ele está disponível no próprio site da Fabridata. Se você vier aqui, ó, Fabridata, eu também vou deixar lá na aula, porque todas as aulas ao vivo, né, eu faço a gravação da aula depois também. Aqui no fabridata.com.br, você vai ter aqui, né, o baixar. Este é o endereço aqui, ó. Eu vou deixar disponível lá também para vocês baixarem, mas o link é esse aqui, ó, fabridata.com.br baixar. Você acessando esse link aqui, tá? Você vai ter aqui, ó, download do material presencial. Então, na verdade, esse dashboard é um dos dashboards que eu faço no curso presencial, né? No curso presencial. Então, esse material vai estar disponível aí, né? O curso presencial, senhores, eu tive um problema muito grave de saúde logo após o curso presencial, né? Eu tive um pequeno infartinho ali logo após o curso presencial que ocorreu. Então, por enquanto, os cursos presenciais estão parados, tá? Eu sobrevivi por sorte. Mas estamos juntos, perfeito? Deixa eu só habilitar aqui o Zoom It para poder marcar a tela. Então, é só você acessar aqui e você vai baixar aqui esse material da aula. Eu vou gravar a aula e vai ser disponível para vocês também aí na área de aula. Baixou o material, ele vai vir aqui, né? Quando você baixa, normalmente ele vai para a sua área de downloads, correto? Ele vai estar disponível aqui também na área de downloads, tá ok? Presencial, este aqui é o material. Vou descompactar ele e vou mostrar qual que é o dashboard final que a gente vai fazer hoje. Então, o dashboard que a gente vai fazer hoje, a ideia é isso aqui. Opa, esse aqui. Deixa ele abrir aqui direitinho. Então, esse aqui é o nosso dashboard de hoje. Ele é um dashboard simples de ser feito, tá? Ele é bem simplesinho de ser feito. A gente vai chegar nesse dashboard aqui e eu vou explicar passo a passo. A gente vai começar do zero para fazer esse dashboard aqui. Quando você baixar
né? Você vai estar baixando também o quê? O arquivo de dados, né? A base de dados que você vai estar acessando. Então, a base de dados, tá? Vai ser essa base aqui, ó. Relatório vendas. Pessoal, o que acontece aqui com essa base? Veja bem, é muito comum você trabalhar ali na sua empresa, né? Você vai criar um dashboard ali, você faz o dashboard com apenas uma tabela, né? Você tem uma tabela só, onde você tem todas as informações. É um dashboard de vendas. O foco aqui é um dashboard de vendas, né? Então, quando você faz ali, né, a conexão, né, com o banco de dados, né, você vai acessar um dashboard como esse, uma tabela só. Só que quando você conecta com o banco de dados, ocorre de você pode ter várias tabelas. Uma tabela conversando com a outra, o chamado relacionamento das tabelas. Então, o nosso dashboard hoje é nesse sentido. Eu tenho uma tabela que tem as vendas, eu tenho outra tabela que tem o canal de vendas, é varejo, é atacado. Eu tenho outra tabela que tem o nome dos clientes, outra tabela que tem as regiões, outra tabela que tem o nome do vendedor, outra tabela com o nome do produto, outra tabela com a categoria do produto, é alimento, é bebida, material de limpeza, né? E é uma tabela de venda, a gente vai ter também o que? Dados de vendas, correto? Mas veja bem, quando você conecta com o banco de dados, e o banco de dados está certinho, e normalmente o banco de dados da empresa, que é um sistema de gestão, ele é certinho, a questão de relacionamento, você não vai ter nenhum tipo de problema com relacionamento, não. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui na tabela de vendas, eu tenho o nome, o código do produto, olha aqui. Eu tenho aqui o código do produto, mas eu não tenho o nome do produto. Aonde que eu não tenho? Eu não tenho aqui. Aqui eu tenho só o código, mas na tabela produto eu tenho o código e o nome. Entendeu? Então, o relacionamento é isso, né? É você ter ali uma questão de não ter duplicidade. Imagine o seguinte: se eu tivesse 1 milhão de vendas, imagina o nome do produto aparecer aqui 1 milhão de vezes de forma repetida. Não fazia muito sentido o nome aparecer ali 1 milhão de vezes, correto? Então, esse é o problema aqui de você ter essa questão de relacionamento, é não ter duplicidade dos dados, perfeito? Então, lembrando, vamos lá, vamos começar o projeto. Primeira vez, começou o projeto lá na sua empresa. Sempre você vai fazer o quê? O chamado ETL. Sempre. Sempre vai ter esse ETL, que vai ser extrair os dados, extrair, tratar os dados, né? Tratar e carregar. Aqui chama de falar tratar, é transformar, né? Porque é de inglês, é extract, transform and load, tá? Extract, transform and load. Só que o load, né, não coincidiu, a letra, né, é o carregar. Então, por exemplo, chegou numa reunião, né? Chegou na reunião, Bruno, eu quero que você crie um dashboard. Qual que é a primeira pergunta? Onde estão os dados? Onde eu vou extrair esses dados, aonde eu vou estar importando aí essa base de dados, que vai ser aqui no extrair. Perfeito? Vai ser o extrair. Tá? Depois vai transformar os dados e depois carregar os dados. Meu Power BI já está aberto aqui, tá? Eu vou dar um arquivo novo para me iniciar um novo dashboard, né? Esse aqui já está pronto. Esse aqui é o nosso final, né? Que a gente vai estar fazendo isso aqui ao final. E agora eu vou aqui agora tá iniciando, tá? Pessoal, tá certinho? Estão vendo a minha tela do Power BI? Tá tudo ok? Vamos lá. Então, primeiro Sim, passo. Obrigado. Perfeito. Primeiro passo, eu vou ter que importar essa base, que ela tá lá em downloads. Então, eu vou vir aqui devagarzinho. Não posso deixar o arquivo do Excel aberto. Eu venho em obter dados.
Como é um arquivo do Excel, eu vou aonde? Parte de trabalho do Excel, porque é o arquivo onde estão os dados de vendas, estão aonde? Está no Excel. Então, parte do trabalho do Excel. Ele foi aqui para downloads. Eu pus essa parte chamada OneDrive. Esse é o arquivo que vai estar para vocês baixarem, que é o relatório vendas. Cliquei em abrir, ele vai ler ali, aqui, esse arquivo. Lembra que eu falei com vocês que o mesmo arquivo tem várias abas? Cada aba é uma tabela. A tabela de venda, do canal de vendas, a tabela das categorias, que tem os clientes, a tabela de produtos, a tabela de estados, né, de onde teve venda, a tabela de nome de vendedor, a tabela das metas, se a gente tem metas de venda para essa empresa, e a tabela de vendas. Então, na verdade, as vendas estão somente aqui. Só que eu tenho que importar todo mundo. Senão eu não vou ter o nome do produto, não vou ter o nome do cliente, não vou ter os nomes ali, né? Então eu vou ter que marcar todo mundo. Eu quero importar todo mundo. Como que eu vou garantir que eu vou importar todo mundo? Eu marco um xizinho. Eu quero você, eu quero você. Eu marco qual tabela eu quero importar. Eu quero importar todas essas tabelas, tá? Então, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou na letra E. Eu estou extraindo os dados. Então, lá na sua reunião, você tem que perguntar: vou fazer uma análise? Onde estão os dados? Onde estão os dados que eu vou analisar? Onde eles estão? Tá? Ah, está no banco de dados, tá na rede, vou te mandar o arquivo. Então, é dessa forma que funciona. Então, a letra E é o extrair. E depois eu venho aqui, ó, no transformar dados. Vou ter que ver se esses dados estão certinhos, estão corretos. Eu venho aqui e marco o transformar dados. Se você esquecer e não marcar transformar dados e marcar carregar, não tem problema. Depois você consegue voltar ali no transformar dados, tá? E quando eu clico em transformar dados, eu vou para onde? Eu vou para o Power Query. Eu vou para um programa chamado Power Query. O Power Query ele é o quê? Ele é um módulo adicional, né? Um módulo adicional aí do Power BI, né? Ele é um módulo para tratamento de dados. Por exemplo, vejam bem, essa coluna aqui, ó, aqui na F Vendas, essa coluna, data da venda. Isso aí é uma data? Não é uma data. Alguma coisa de errado aconteceu, né? E quando ele importou o dado, ele não conseguiu reconhecer aquilo como data. Ele não conseguiu reconhecer aquilo como data. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar esses dados aqui em data. Como que eu faço aqui? Eu venho nesse 1, 2, 3 no cantinho, não é isso? Bem aqui no cantinho, onde eu vou trocar o tipo de dado. Ele está o quê? Ele está 1, 2, 3. Ou seja, o que é 1, 2, 3? Número inteiro. Um número que não tem casa após a vírgula. Não é isso. Ele é uma data. Como que eu faço para mudar? Eu clico bem no cantinho, em cima do 1, 2, 3, ele me aparece várias opções. Eu marco aqui a opção de data. E marco sempre o quê, pessoal? Sempre marco o botão adicionar uma nova etapa. Um minutinho, senhores. Vou pegar o telefone aqui. Sempre marque essa opção. Adicionar uma nova etapa. Marco aqui. Adicionar uma nova etapa. Quem cair da sala e tiver dificuldade de entrar, me chama no zap, tá bom? Então deu certinho. O código do produto. Código do produto. Como que ele identificou aqui o código do produto? O código do produto, tá? Foi identificado como inteiros. 1, 2, 3. Está correto, não está errado, não. Só que veja bem, eu não faço cálculo matemático com o código do produto. Se eu não faço cálculo matemático com o código do produto, é uma boa prática transformar ele em texto.
Então, código de produto, código de cliente, CPF, CNPJ, esses dados, eu transformo ele em quê? Eu transformo ele num valor texto, num texto, não num numérico. Eu venho nesse 1, 2, 3, clique e transformo ele em texto. Perfeito? Mesma coisa, código do cliente. Vou transformar ele em texto. Pessoal, preço de custo. O que é o preço de custo? O preço de custo é o quê? É um valor monetário, é um valor, Não, é um valor, né, financeiro. Ele está marcado como decimal. Eu venho aqui e marco decimal fixo. O que é o decimal fixo? É o valor monetário, o valor do produto, dinheiro. Preço de custo, né? Preço unitário, que é o preço de venda, tá? Eu vou também transformar ele em um valor monetário, decimal fixo. Quantidade, quantidade de produtos de cada venda. Veja bem, está como inteiro, 1, 2, 3. Tá certo? Neste caso, sim. Por quê? Eu não tenho meio produto, eu não tenho litragem, não tenho quilograma. Quando você não tem, né, produto fracionado, tá? Quando você não tem produto fracionado, você marca inteiro mesmo. Agora, se eu tiver quilograma, eu tiver ali, né, litragem, eu posso marcar como decimal. Situação. O que é uma situação, Fabrício? Veja bem, a situação é o seguinte, senhores. Eu tenho vendas normais, que é o N, e eu tenho venda cancelada, que é o C. O N é uma venda normal e o C é uma venda cancelada, tá? O que eu posso fazer aqui? Veja bem, não ficou muito claro, né? N normal, eu sei que N é normal e C é cancelado, eu sei disso. Mas pode ser que lá meu cliente final, pode ser lá que, né, o meu gerente, meu chefe, não vai saber que N é normal e C é cancelada. Eu quero trocar só aqui. Eu posso vir em cima da coluna, ó, botão direito, substituir valores. Troque para mim N para normal. Eu mando ele fazer uma substituição. E troque para mim, né? Botão direito, substituir valores e troque C por cancelada. Ou seja, aquela venda foi cancelada. Código do canal de vendas também é um código, não vou deixar numérico, deixo o texto, tá? Vem aqui, opa, deixo ele aqui, texto, certo? Vamos ver se deu certinho aqui, ok. Código do vendedor, a mesma coisa. Texto. Fabrício, o que é esse nu aqui? Nu. Nu não foi preenchido o código do vendedor. Não foi preenchido. O que pode ter acontecido? Ou a pessoa esqueceu de preencher, ou pode ter sido uma venda sem vendedor. Você tem situações que o dono da empresa pode ter vendido. O dono da empresa vendeu e não quis colocar ali o código do vendedor. Pode acontecer. Perfeito? Acertei essa tabela. Tabela de metas. Mesma coisa. Olha, a data da tabela de metas, a data não veio como data. Eu venho aqui e marco ela. Data. Adicionar uma nova etapa. Código do vendedor. Não é código? Transforma em texto. Meta de vendas. É decimal? É dinheiro? É decimal fixo. Dimensão vendedor. Código do vendedor. Não tá 1, 2, 3? Ele não é texto. Eu tenho que transformar em texto. Se eu não pôr o código do vendedor texto aqui e na fato vendas eu colocar ele como texto, ele não vai ter relacionamento, vai ter problema de relacionamento. Então tem que tomar muito cuidado. Se colocou de um lado, coloca de outro também. Tá? Dimensão UF, que é unidade federativa, né? Uma tabela de regiões. Mesma coisa, vou vir aqui e colocar ele como texto. Dimensão produto, código do produto.
também coloco o texto. Código da categoria, também coloco o texto. Tá? Pessoal, CPF, CNPJ, códigos, não esquece de pôr texto, não deixa numérico. Imagina que tem um zero à esquerda. Se tiver um zero à esquerda e você deixar como numérico, esse zero vai sumir. Isso vai atrapalhar depois na análise do seu dashboard. Código do cliente é a mesma coisa. Texto. Código da UF, também coloco como texto. Categoria, código da categoria, coloco ele como texto também. Código do canal de vendas, coloco como texto também. Aparentemente, aqui ficou ok. Se for necessário, eu posso voltar aqui depois. Depois que você finalizou aqui o tratamento de dados do Power Query, tá? Que nessa tabela está bem fácil, é somente essa tipagem, tá? Eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, fechar e aplicar. Fica aqui em fechar e aplicar e eu vou estar fazendo a carga dos dados, tá? Pessoal, vejam bem, como que eu sei que os dados carregaram? Ele apareceu aqui, estão vendo aqui as tabelas que eu peguei, entendeu? E também eu posso ver eles por aqui, ó. Aqui eu consigo ver os dados. Eu falei com você, só, Fabrício, eu sem querer não cliquei lá em transformar dados. Se eu não cliquei em transformar dados, se eu cliquei ali sem querer no botão carregar, é só vir no menu página inicial, clicar em transformar dados que você volta lá para o Power Query. Tá? Eu posso ir e voltar no Power Query quantas vezes for necessário. Né? Essa parte de tipagem de dados, trocar, né? Trocar se é texto, se é numérico, essa questão também de excluir uma coluna que eu não queira, é tudo transformar, não é data, não vem como data, é tudo feito aqui no Power Query. Perfeito? Eu vim aqui agora e fechar e aplicar. Então, foi feito aqui, né, a carga de dados. Perfeito. Então, vejam bem, eu fiz a extração, eu achei o arquivo, importei o arquivo, eu fui no Power Query e transformei o arquivo, e agora eu fiz o quê? Eu carreguei o arquivo. Então, eu fiz aqui as partes iniciais do projeto. Tá? Então, tá aqui, ó, né? Partes iniciais. Partes iniciais. Correto? E agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, não é a parte visual, é os indicadores. Indicadores, né? Indicadores, o KPI, as análises. Por exemplo, não é uma tabela de vendas? Não é uma tabela de vendas? O que é o indicador? O total vendido é um indicador, o total da meta é um indicador, o total do custo é um indicador, o total do lucro, a margem, a quantidade de vendas, tudo isso é um indicador. Quando você trabalha com vendas, você tem que buscar informação de vendas. Isso é um indicador. Então, primeiro eu faço os cálculos matemáticos, as fórmulas, as funções, né? Para depois criar a parte visual. Para depois criar a parte visual, tá? Vamos analisar aqui, nesse botãozinho, lembrando, para mim ver os dados, é nesse botãozinho daqui. Vamos analisar aqui o que eu posso analisar, o que eu posso, né, descobrir. Vamos lá, nós temos aqui, olha, o preço de custo, nós temos a quantidade, nós temos o preço unitário e temos a quantidade. Eu posso criar aqui mais uma coluna, não posso? Veja bem, eu quero saber o valor de cada venda. Quanto que foi isso multiplicado por isso? É o valor de cada venda. Eu quero saber o custo de cada venda, que é o quê? Isso multiplicado por isso.
certo? E isso multiplicado por isso. Então, como que eu faço para me poder visualizar esses dados aqui, tá? Eu vou criar o quê? Eu vou criar uma coluna calculada. Eu vou criar uma coluna calculada. Como que eu crio uma coluna calculada, tá? Eu clico na tabela que eu quero criar essa coluna. Qual que é a tabela? É a tabela de vendas, correto? Eu quero criar uma tabela, uma coluna calculada aqui. A primeira que eu quero criar, eu quero saber o total da venda. O total da venda, que é o quê? O preço unitário multiplicado por quem? Pela quantidade. Então, eu venho aqui no menu página, eu clico em cima da tabela, eu posso tanto vir aqui e clicar em nova coluna, ou com o botão direito aqui. E com o botão direito aqui, e vou marcar nova coluna. Tanto faço, tá? Vou marcar aqui em cima, nova coluna. Quando você clica em nova coluna, o que ele faz? Ele abre para você uma barra de fórmula. Ele abre uma barra de fórmula, vai me digitar a fórmula que eu vou estar criando essa nova coluna. Antes do igual é o quê? Antes do igual é o nome da coluna. O nome da coluna. E depois do igual vai ser a expressão matemática, uma fórmula DAX, né? Um cálculo matemático para aquele resultado. Eu vou chamar, tá, essa coluna total da venda. Ou seja, é o total de cada venda. Cada uma linha é uma venda. Total da venda. Ela vai ser o quê? A multiplicação do preço unitário pela quantidade. Então, eu coloco aqui, ó. P, não é preço unitário? P, R, E. Opa, já apareceu para mim. Eu digitei um pouquinho só, as iniciais da coluna, era preço unitário. Digitei só PRE, ela já apareceu para mim. Preço unitário. É essa que eu quero. Enter, escolhi, deu Enter. Vezes, como é que é o vezes? É o asterisco. Multiplicado por quem? Multiplicado pela quantidade. Então, preço unitário, né? Vezes a quantidade, correto? Quando eu dei um Enter, o que ele faz? Ele criou para mim uma coluna com o total de cada venda. Total venda. Então, essa venda aqui, olha, ela foi o quê? 2,78 vezes 65 vezes. Cada venda aqui, ele calculou o resultado. Eu sei agora o total de cada venda. Correto? Eu não tenho também preço de custo. Eu também não tenho quantidade. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho preço de custo e eu também tenho quantidade, eu posso fazer o quê? Multiplicar o preço de custo vezes a quantidade. Nova coluna, vou chamar total, vou chamar de custo-venda, melhor, né? Custo-venda. Isso. Custo-venda. Que vai ser o quê? P, R, E, opa, já apareceu. Preço-custo. Eu venho com o teclado ou vou com o mouse e escolho preço-custo multiplicado por quem? Pela quantidade. Ele criou aqui agora, né? Aqui foi o preço que eu vendi, aqui foi o custo daquela venda. Se eu tenho o preço, o total da venda e eu tenho o custo, eu consigo chegar aonde? No lucro. Se eu pegar isso menos isso, né, o total que eu vendi menos o que eu gastei, eu vou ter o quê? O lucro de cada venda. Então, eu vou vir aqui agora e vou criar uma nova coluna. Nova coluna e vou chamar de lucro venda. Ou seja, é o lucro de cada venda. Pessoal, cada linha é uma venda. O lucro de cada venda. O lucro total não é aqui ainda não. Aqui vai ser o quê? Vai ser o preço, PRE, olha lá, opa,
Não foi assim que eu chamei, né? Não foi preço, foi chamei de total venda. Então, T-O, T de novo, olha lá, estão vendo? Se você digitar um pouquinho só da coluna, ela já aparece para você. Então, total da venda menos quem? T-O, total do custo, não, chama custo venda. C-U, custo venda. Dou um enter, eu criei uma outra coluna, lucro da venda. Olha, de forma bem prática, eu já criei o que aqui? Eu criei uma coluna total da venda, uma coluna custo da venda e uma coluna lucro da venda. Criei três colunas aqui: total da venda, custo da venda e o lucro da venda, de cada venda. Perfeito? Ótimo. Beleza, Fabrício, ótimo. E se eu quiser somar, Fabrício, isso aqui? Eu quero somar o total vendido, eu quero somar o total do custo, eu quero somar o total do lucro. Aí não é uma coluna, é uma medida. Porque uma coluna, o que que eu faço? Eu crio um resultado para cada linha. Isso que é uma coluna. Eu vou ter um resultado para cada linha. Agora, quando eu quero um valor só, é uma medida. Então, por exemplo, eu quero aqui somar o total vendido, eu quero somar o custo da venda, eu quero somar o lucro da venda. Aí eu vou usar o quê? Eu vou usar ali, né, uma medida, correto? E quando eu vou usar uma medida, o que é uma boa prática? Eu criar de forma separada uma tabela só para medidas. Eu crio de forma apartada, né, separado, para não ficar muito bagunçado. Eu crio aqui, onde estão as tabelas, uma tabelinha aqui embaixo, somente para as medidas. Somente para as medidas. Como que eu faço isso? Menu, página inicial, inserir dados, tá? Esse inserir dados, pessoal, ele serve para você digitar um dado aqui na mão. Você pode entrar aqui na mão com alguma informação. Então, eu posso clicar em digital, criar uma tabela de código. Eu posso digitar aqui uma tabela, nome, cliente, eu posso digitar na mão. Eu posso, em algumas situações, pegar uma parte de uma tabela. Eu quero só esse pedacinho aqui, dou um Ctrl C e vou lá e colo. Eu posso fazer isso, tá vendo? Mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. O que que eu quero fazer? Eu quero criar uma tabela vazia. Então eu venho aqui e só faço só isso aqui, ó. Menu página inicial, venho no botãozinho de inserir dados, e chamo ela aqui embaixo em nome apenas de medidas. Medidas, tá? E clico no botão carregar. O que aconteceu? Eu criei aqui no cantinho uma tabela chamada medidas. Para quê? Para mim colocar somente as medidas ali. Total vendido, total do custo, total do lucro, para não ficar muito bagunçado, para não ficar misturado todo mundo ali, né, numa tabela só, aqui junto com, né, se eu criar dentro de F vendas, fica muito bagunçada. Dentro da sua empresa ali, pessoal, você pode pegar um projeto simples, um projeto, um projeto simples, mas você pode pegar um projeto que vai ter muitas medidas, né? Você pega um projeto que tem muitas medidas, é bom clicar de forma separada. Perfeito. Vamos lá. Pessoal, eu quero ver se vocês estão acordados aí mesmo, né? Me fala uma medida que eu posso criar aqui. Alguém consegue me falar uma medida que eu posso criar aqui? Eu vou salvar também, né, gente? Vamos salvar isso aqui, né? Vai de dashboard de vendas. Dashboard de vendas 23/7/2024. Esse é o nome do arquivo. Salvar. Uma medida. Eu posso somar o total vendido. Eu posso criar o total vendido.
certo? Então, vamos lá. Eu venho aqui em medidas, eu vou chamar nova medida e vou chamar aqui ela de... vou colocar uma numeração. Medida 01, total vendas. Ou seja, essa medida 01, ela mostra tudo que foi vendido. Total vendas. Qual que é a função que eu vou utilizar para somar uma coluna? Né? Como que eu somo uma coluna? No Excel é o soma, né? No Excel é soma. No Power BI, qual que é o problema do Power BI? Não foi traduzido ainda. No Power BI, né? Ele é recente. As funções DAX, elas que são as funções do Power BI, elas são em inglês. Então aqui é o SUM, S-U-M, é o SUM de somar em inglês. Toma para mim. Deu um tab ali para ele completar. Somar quem, Fabrício? Quem eu quero somar? A coluna total venda que está dentro de F vendas. Então, eu já digitei a letrinha F para ele mostrar ali só o que começa com F. Vou procurar no teclado. F vendas, total venda. E venho aqui e dou um Enter. Eu tenho que fechar o parênteses, mas como eu dou é um parênteses só, se eu der o Enter, ele fecha automático para mim. Então, essa aqui é a função. Ó. Vou colocar para vocês verem aqui, bem grandão. Então, aqui, ó. Isso aqui é uma função. Vamos lá. Né? Nome da medida. Total vendas. O que é o SUM? O SUM, ele soma uma coluna. Ele soma uma coluna. Somar quem? Soma para mim a coluna chamada total venda, que está dentro da tabela F vendas. Certo? Mandei somar. Ótimo. Dei um Enter. Aonde está o valor? É uma dúvida que sempre, né, sempre ocorre, né? Uma dúvida que sempre ocorre. Quando você cria uma coluna calculada, você automaticamente você vê o valor. Você já vê o valor na coluna calculada. Mas quando você cria uma medida, né? Uma medida, você não vê o valor. Você não vê o valor. Correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Para mim visualizar esse valor dessa medida, eu preciso colocar ela num visual. Um cartão, um gráfico de tabela, um gráfico qualquer. Isso lá na parte visual. Né? Aonde que é a parte visual? É esse botãozinho aqui. É esse botãozinho aqui, né? O primeiro botãozinho, eu vou na parte visual. Então, cliquei aqui e vim para a parte visual. Quem é o cartão? Quem é cartão? Cartão é este cara aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu passar o mausinho sobre ele, fica lá, cartão. O cartão é muito utilizado para ter uma medida só. Presencial. Cliquei aqui, ele vem para cá, o cartão. E agora eu arrasto a medida, para cima do cartão. Para cima do cartão, perfeito? Cadê a medida, Fabrício? Ela está aqui dentro de medidas, ó. Total venda, clique seguro e arrasto para cima do cartão. Pessoal, Mas deve ser isso mesmo. Tá colocando especificador aqui já. Senhores, ao áudio. Devido às coisas que eu tenho que fazer. Tá aqui, ó. Isso aqui é um cartão. Então, esse aqui é o total vendido. Se você for analisar o dashboard pronto, isso aqui é um cartão, tá vendo? Tudo isso aqui são cartões, olha. Ó, mentira, né? Só esses três aqui que são cartões. Estão vendo? É um cartão, segundo cartão, terceiro cartão. Perfeito? Né? Que são três cartões que a gente tem aqui para poder fazer uma análise, correto? Então,
né? Total venda. Criamos um cartão. Vamos criar uma outra medida. Medida, nova medida. Vou criar o total do custo. 0,2. Por que 0,2, Fabrício? Eu estou só enumerando as medidas. Cada medida vai ter uma numeração. 2 é o total do custo, que é a soma, que é de somar, a soma da coluna F vendas, total custo. Vamos achar ela? Custo venda, não foi isso? Fecho um parênteses ou dou o próprio enter. Lembrando que a medida não vejo o valor. Cliquei na tela branca, chamei o cartão, arrasto o cartão e vejo, olha, esse aqui é o total vendido e esse aqui é o total do custo. Perfeito. E eu quero saber também o total do lucro. Quem que é o total do lucro? É a soma de quem? Dessa última coluna aqui, ó, lucros venda. Tem que somar ela também. Eu quero saber qual que é o lucro dessa empresa. O lucro da empresa. Então, vou vir aqui agora e vou lá. Medida, nova medida, vai ser a medida 03, 03, lucro venda. Lucro venda. E é a soma, que é o SAM, soma da coluna o quê? Da coluna lucro venda. Se eu somar essa coluna, eu tenho quem? Eu tenho o lucro total da empresa. Eu tenho o lucro total da empresa. Então, essa empresa vendeu 2,98 milhões, ela gastou 2,51 milhões e ela ganhou 475 mil. Esse é o lucro da empresa. Perfeito? Deixa eu pegar o meu final aqui. Se tem mais alguma coisa. Olha, temos sim, olha. Veja bem, eu não tenho uma meta, essa empresa tem meta, a gente tem meta para vender. Olha aqui, é tanto que eu tenho uma tabela de metas. Olha aqui, ó. Eu tenho uma tabela com a meta. Então eu vou somar também essa coluna de meta. Eu quero saber qual que é o total dessa meta dessa empresa. Também vou somar o total da meta. Vou criar uma medida. Medidas, nova medida, 0,4, total meta é igual o quê? A soma da coluna meta vendas. Então eu sei também o total, né, da meta dessa empresa. Então vamos ver aqui, a meta dessa empresa é de 4,54 milhões. Oh, mas a gente ficou muito abaixo da meta. É isso mesmo, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Meta vendas, 4,54 milhões, que é a meta. E ela vendeu 2,98 milhões. Tá? Vamos só analisar aqui o total vendas. É a soma da coluna total venda, que é essa coluna aqui. É isso aí mesmo, pessoal. A empresa aqui não bateu meta, não. Perfeito? Não bateu meta, não. O que que eu acho que aconteceu aqui? Eu devo ter alterado na mão aqui, esses dados aqui, e colocado uma meta muito elevada. Mas ótimo, bacana. Vamos deixar da forma que está. Então, eu tenho o total vendido, eu tenho o total do custo, tenho o lucro da venda e eu tenho o total da meta. Perfeito? Então, criamos aqui 3 análises bem legais. Vamos começar agora, pessoal, desenhar esse dashboard. Vamos começar aqui de cima, olha. Vamos pôr a logomarca, vamos pôr aqui esse retângulo, vou encaixar os cartõezinhos bonitinhos, vou começar por aqui. Primeiro é colocar a logomarca. Veja bem, o Power BI, essa parte visual do Power BI, ela é bem fácil. Ela é muito parecida ali com o PowerPoint.
ela é muito parecida com o Word, né? Com o Excel. Ela é bem parecida com esses programas. Então, é bem tranquilo. Então, veja bem. Como que eu vou inserir uma imagem? Eu tenho um botãozinho inserir. Tem um menuzinho aqui, inserir. Aqui eu tenho, olha, imagem, forma, que é um retângulo, é um quadrado, é um círculo. Eu posso inserir um botãozinho, eu posso inserir uma caixa de texto, tá? Então eu já sei onde está salvo a logomarca aqui da Fabridata. A logomarca da minha empresa que vende dashboard. Então como que eu faço? Inserir imagem, tá? Eu sei que ela está aqui, ó. Ela está upload, marketing, imagens, logo. Achei. Essa aqui é a logomarca da empresa, tá? Pessoal, até comentando aqui, uma coisa que nós não tínhamos antes, eu tenho agora também disponível para vocês aqui, ó, um site para você comprar dashboard, tá? Se você entrar aqui no fabridata.com, ele é uma loja de dashboard. Então aqui eu tenho vários dashboards prontos para você comprar. De Power BI, olha, barbearia, DRE, salão de beleza, projetos, gestão de frota, transporte, vendas, todo prontinho. É só você baixar e preencher os dados, né? Tem vários dashboards, tanto de Power BI, tanto de Excel também, ó, baratinho, ó, R$ 50, né? É, Depende do dashboard, né? A pessoa pode comprar apenas o dashboard. Ó, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Aqui. Esse aqui é um dashboard mais trabalhado, tá? Esse dashboard aqui, ó. Ele é R$ 197. É de gestão de obra. Então, Fabrício, aqui você baixa e você usa. Eu quero que você implante aqui na minha empresa. A gente faz a implantação e o treinamento, já fica um pouquinho mais caro, fica 1.490 implantar e treinar. Eu quero que você implanta, treine e personaliza para a gente. Fica um pouquinho mais caro, de 1.970. Tudo isso a gente consegue fazer com nota fiscal, fatura no boleto, né? Ou para a sua empresa ou para você mesmo. Você pode comprar vários dashboards prontos. De Excel também tem um monte de coisa de Excel, olha. Excel tem muito dashboard pronto de Excel. Segurança do trabalho, controle de EPI, fluxo de caixa. Muita coisa bacana que vocês podem baixar aqui, um preço bem bacaninha, R$ 50, você baixa um dashboard pronto para você usar na sua empresa aí, beleza? E aqui também tem a opção de personalizado, né? Se a pessoa quer criar para a própria empresa dele, até uma demanda de criar um dashboard personalizado, ele pode chamar a gente aqui também. Continuando aqui. Então, coloquei a logomarca aqui no cantinho. Tá? Eu vou colocar aqui agora um retângulo azul. Vamos pegar aqui o nosso final, como é que ele é? Nosso final tem um retângulo azul, estão vendo aqui, ó? Tem um retângulo. Eu vim aqui, olha, inserir formas retângulo. Coloquei aqui um retângulo azul. Inserir formas retângulo. E vou inserir aqui, eu posso tanto inserir uma caixa de texto, pessoal, inserir uma caixa de texto, mas o próprio retângulo, ele permite você colocar também um texto nele, tá? Aqui, ó. Aqui, quando você clica no retângulo, ele abre do lado uma área de formatação do retângulo. Ele abre aqui. Ele tem essa opção de estilo, estão vendo? Olha, estilo. Abrir estilo, ele tem a opção de texto. Habilito o texto, abro e digito o texto. Dashboard de vendas. Ficou pequenininho? Só aumentar, olha. Venda. 36, negrito. Ficou 40. Ficou bacana. Dashboard de vendas. Perfeito? Eu poderia ter enchido uma caixa de texto também, mas a caixa de texto dá muita dor de cabeça. Olha que legal que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui, olha, uma barrazinha. Estão vendo aqui? Uma barrazinha na horizontal, olha. Porque essa barrazinha aqui, ó. Como é que eu faço isso?
inserir, forma, retângulo, e pus o retângulo bem fininho, olha. Coloquei o retângulo bem fininho. Tá? Salvei. Vamos voltar agora. Agora eu tenho que colocar os cartões, ó. Bonitinho igual tá aqui. Bonitinho igual tá aqui. Olha que legal, que interessante, olha. O faturamento aqui deu 5,25. E aqui nesse nosso aqui, ele deu 4. Total da venda, 2,98 milhões. Eu verifiquei aqui, tá certinho, ó. Preço unitário vezes a quantidade. Né? Alguma venda aqui foi reduzida, alguma coisa aconteceu aqui que alguma venda foi reduzida aqui nesse dashboard aqui, olha. Aqui ou foi o valor da venda ou foi a quantidade, tá? Aqui, ó, diretamente na base. Se eu alterar a base aqui, ó, viu? Fazer uma alteração na base para a gente ver esse valor modificar. Vou pegar aqui, ó, esse produto aqui, ó, 61, vou colocar 6.300 dele. 63 mil dele. Alterei a base. Salvei. Vou lá no Power BI agora, no meu dashboard lá. Clico no botão, menu página inicial, atualizar. 3,05 milhões. Ainda não foi onde eu quero chegar mais. Vou colocar em vez de 63 mil. Deixa eu ver aqui se eu coloco assim, ó. 99 mil unidades. Salvei. Estou mudando as vendas, né? Diretamente na base. Estou alterando aqui as vendas. Botão atualizar, né? Para ele ler a base novamente, olha. Botão atualizar. 3,1. Vou fazer isso aqui então, ó. Esse e esse aqui vão ter muitas vendas. Salvei. Venho aqui novamente no Power BI. Vou no botão atualizar para ele ler novamente a base. Você mudei, mas aumentei muito agora. Vamos ver. Agora aumentei demais. Ah, ficou bom. Agora ficou bom. Ficou bom, ficou bacana. Para não ficar uma coisa como se não bateu meta. Então, ótimo. Então, agora o que acontece? Eu tenho que fazer esses cartõezinhos ficar bonitinho assim, ó. Bonitinho. Como que eu faço isso? Na formatação do cartão. Como que eu formato o cartão? Clico no cartão. Vem nesse botãozinho do meio, é o botão de formatação. Clico nele. Vou colocar o quê? Primeira coisa, eu não quero isso aqui pequenininho. É chamado de rótulo da categoria. Eu venho aqui e desabilito, eu não quero rótulo. Venho de valor do balão, que é esse valorzinho aqui, e vou reduzir ele para 36. Está muito grande essa fonte. Vem agora aqui nesse outro botão, que é o geral, e vou pôr um título. Qual que é o título? Isso aqui é o quê? Total vendido. É o total venda mesmo. Total vendas. Ou faturamento. Ou total venda. É melhor. Ficou no mês aqui, não gostei, põe ele no centro. Vou colocar uma tela de fundo para o título e vou colocar na cor branca. Vou agora aqui em efeitos e vou colocar uma fronteira visual e vou colocar uma sombra. E vou agora colocar ele pequenininho lá no canto, olha. Total vendido, total vendas. Ótimo. Agora eu vou no outro aqui, eu vou colocar o outro cartão aqui do lado, que é quem? Total do custo, né?
total do custo, que é esse aqui, ó. Clico nele. Formatação do cartão é sempre neste botãozinho aqui do meio. Clico nele. Não quero o valor pequenininho aqui embaixo, que é o rótulo. Tiro o rótulo. Abro aqui em cima o valor do balão. Vou colocar ele como 36. Né? Vou aqui fechar o valor do balão. Vou agora em geral. Vou habilitar o título. Vou abrir o título. Vou colocar agora total. Opa! Total do custo. Total do custo. Vou centralizar. Vou pôr um azul e vou colocar a letra branca. Mesma coisa, venho em efeitos e vou colocar uma fronteira visual e vou colocar uma sombra. Pronto. Então tá aqui, ó. O total do custo está aqui. E agora eu vou pegar o lucro e vou colocar aqui. Eu não vou usar a meta. Aqui por enquanto não. Vou até apagar o cartão da meta. Eu não quero o cartão da meta. Eu não uso ele. Tá? Eu vou usar outra coisa para mostrar se eu batimento ou não. Vou pegar esse cartão aqui, botão direito, né? Botão direito, botão do meio, que é a formatação. Tiro o rótulo. O valor do balão, que é essa numeração aqui, eu ponho ela em 36. Né? Eu vou vir aqui agora aqui e vou colocar aqui, né? O título vai ser o quê? Aqui em geral, abro o título, vou chamar de total do lucro, vou centralizar, tela de fundo é azul, cor do texto é branca, venho aqui depois em efeitos e vou tirar a fronteira visual e vou tirar a sombra. Então ficou aqui, ó. Total do lucro. Tá? Pronto. E agora eu vou criar um gráfico para saber se eu bati meta ou não. Um gráfico de meta. Pessoal, o gráfico de meta é sempre o indicador. O indicador. Quem é o indicador? É esse velocímetro aqui, ó. Esse velocímetro aqui é o indicador. Ele é muito utilizado para fazer aqui uma análise de meta. Eu clico nele, ele vem para cá. Tá? Ele tem, olha aqui, ele tem 4 campos agora, ó, o indicador. Ele tem o campo valor, ele tem o campo valor mínimo, ele tem o campo valor máximo e ele tem o campo valor de destino. Valor é o que eu vendi. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu destino? Meu destino é bater meta. Então, em destino, eu vou colocar o total da meta. Então, aqui em valor, eu pego a medida total vendido, total vendas e coloco em valor. E em destino, eu pego a medida total meta, clique seguro e arrasto para valor de destino. Aí ficou aqui, ó, vejam bem. Eu vendi 5,23 milhões e a minha meta era 4,54 milhões. 4,54 milhões. Tá? Fabrício, o que é isso aqui? 10,47 milhões. Pessoal, quando você não preenche mínimo e máximo, ele pega esse valor, duplica e coloca ele aqui. Basta eu vir aqui na formatação, depois, e desabilitar rótulo de dados. Aí fica certinho. Tá? Não é que fique errado, não, pessoal. Não é que fique errado, não, mas gera uma confusão na reunião. Como ele marcou o mês certinho, ele mostrou que isso aqui é o meio e isso aqui seria o quê? Se caso tivesse dobrado as vendas. Eu prefiro vir cá e desmarcar esse rótulo de dados. Mesma coisa do outro cartão. Vamos ver aqui, geral, título, vou colocar toda a história total de vendas
e meta vendas, total de vendas e total da meta. Vamos centralizar. Vamos pôr o mesmo fundinho azul no título, a mesma corzinha branca para o título. Fechei, abri efeitos. Eu quero um contorno, é a fronteira visual. Eu quero uma sombra, sombra, tá? Essa palavrinha é meio estranha, né? Fronteira visual. Olha para vocês entenderem. Então, veja que tem uma linha de contorno aqui. Se eu não deixar esse fronteira visual, olha ali, ó. Olha como é que ele fica. Ele fica sem um contorno. Estão vendo? Então, para mim ter um contorno aqui, ele se chama fronteira visual. Eu venho aqui, ó, efeitos, fronteira visual e também sombra. E venho aqui e coloco ele aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Eu vendi isso. Esse é meu custo. Esse é meu lucro. E essa aqui é a minha meta de vendas. Perfeito? Ótimo. Beleza. Pessoal, vamos lá. Esse total vendido é de quem? De todos os vendedores. Todos os vendedores. Todos os vendedores, todos os produtos. A gente vê aqui, olha, que eu fiz um filtro. Eu posso escolher categoria de produto e nome do vendedor. Como assim, Fabrício? Veja bem. Eu não tenho vários vendedores. Quando eu venho aqui na minha tabela, na minha dimensão vendedor, a gente vai ver isso aqui, ó. Quando eu venho aqui na minha tabela de vendedor, eu tenho vários vendedores. E se eu quiser saber somente por um vendedor, só o que a Ana vendeu, só o que o Carlos vendeu, o que o Roberto vendeu, o que o Fabrício vendeu, como que eu faria isso aqui? Eu vou criar um segmentador de dados. Um segmentador de dados, ele se parece com um menu. Como se fosse botar um menuzinho. É um segmentador de dados. Tá? É um segmentador de dados. Ele se parece com o menu. Como é que funciona esse segmentador de dados? Tá? É esse botãozinho aqui, ó. Esse filtrozinho aqui, ó. Ele é um segmentador. Tá vendo? É tipo um filtrozinho. Esse aqui, ó. Se eu clico nele, ele vem para a tela. Cliquei no segmentador, opa, tem que clicar na tela branca. Cliquei, ele vem para a tela. Eu não quero segmentar pelo vendedor, quero saber o nome, o que vendeu cada vendedor. Então, para dentro do segmentador, eu vou chamar o quê? Aonde eu tenho o número dos vendedores, que é onde? Na tabela vendedor, nome vendedor. Clique e arrasto, olha. Aparece aqui, ó, o nome do vendedor. Se eu vier aqui, ó, e marcar Ana Paula, olha aqui que legal. Isso aqui é só o que a Ana Paula vendeu. Se eu marcar Bruno, é só o que o Bruno vendeu. Tá vendo? Se eu marcar Carlos Henrique, é só o que o Carlos Henrique vendeu. E olha que legal para vocês verem. Na tabela de metas, pessoal, na tabela de metas, a meta é para cada vendedor. A meta, olha aqui, olha. Ela vem com o código do vendedor. Então, eu consigo saber se aquele vendedor bateu meta ou não. Olha aqui, ó. A Fabiana não bateu meta. Estão vendo? Olha. A Ana bateu. O Bruno não bateu. O Carlos Henrique bateu meta. Olha aqui, ó. Traçozinho da meta aqui. Estão vendo? A Fabiana não bateu. Fabrício não bateu. Leonardo bateu meta. Roberto ali bateu. Sabrina não bateu meta. A Sônia não bateu meta, bateu, tá vendo? Eu consigo saber por vendedor. Em branco, o que é o em branco? O que eu falei com vocês. Eu posso ter uma venda sem vendedor. Sem vendedor. Esse dashboard, pessoal, ele é grande. Eu vou terminar ele aqui hoje. Eu vou terminar. Mas na próxima hora eu vou dar uma melhorada nele. Vou calcular as vendas sem vendedor. Eu vou calcular ali as vendas canceladas, as vendas que foram canceladas. Então, hoje eu vou fazer o básico dele e na próxima aula eu vou caprichar mais nele. Vou continuar nele na próxima aula, dando uma caprichada nele. Vamos criar mais. Hoje nós vamos finalizar uma página
e depois eu vou criar mais uma página de menu, uma página de refinamento e uma tabela. Então, eu vou criar mais 3 páginas depois para deixar ele bem mais top. Então, eu vou deixar esse menu aqui, vou colocar ele, mesma coisa, vou formatar ele, vou tirar esse negocinho pequenininho aqui, ó. Tá vendo o nome do vendedor pequenininho aqui, ó? Eu não gosto assim, não, ó. Isso é um cabeçalho. Eu tiro ele, venho no geral, habilito um título e coloco lá. Nome do vendedor. Centralizo, azul, branquinho. Mesma coisa. Efeitos. Fronteira visual e para dar um tchan, uma sombra. Então tá aí, ó. Vou aqui bem aqui embaixo. Aqui, ó, eu vou colocar outro segmentador de produto. Outro segmentador. Então, eu venho aqui, telinha branca, segmentador. Não produto, né? Categoria de produto. Venho aqui, dimensão categoria, nome categoria e vou arrastar para cá. Formatação, tiro o cabeçalho, geral. Eu gosto do título. Vai ser o quê? Categoria de produtos. Vou agora centralizar. Vou pôr a tela de fundo azul, a cor do texto branca. Vou vir aqui em efeitos e vou colocar uma fronteira e uma sombra. Vou pôr aqui. Reduzir aqui um pouquinho para ele não ficar muito colado. Esse daqui que eu quero reduzir. E o de baixo aqui eu vou diminuir. Para não ficar muito colado um com o outro. Então eu consigo agora analisar. Ó, se eu quero saber só alimentos, foi esse valor. Eu quero saber só bebidas. Tá vendo? Eu quero saber só material de limpeza. Então todo o gráfico vai se alterando de acordo com o que eu vou selecionando. Isso que é um dashboard interativo. Salvei. Ótimo. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos olhar a nossa cópia. Ah, tá. Aqui, olha isso. Eu quero isso aqui agora. Eu quero saber qual que é a participação de produto, qual que é a participação de alimento, material de limpeza, a participação de bebida num gráfico de rosca. E a mesma coisa aqui eu quero com produto. Aqui, ó, é a participação por categoria, né? Desculpa, aqui em cima categoria. E aqui embaixo é a participação por produto. Por produto. Vamos lá. Tá fácil. Tela branca. Desmarquei. Tela branca. Vou usar este gráfico aqui. A rosca. Poderia ser a pizza também. Cliquei na rosquinha. Coloquei ela. Ele tem aqui 2 valores. Legenda e valores. Legenda. O que eu quero analisar? Valores baseado em quê? Por exemplo, eu quero analisar a participação de categoria baseado no faturamento. Então, eu venho aqui na legenda, eu vou colocar o nome da categoria. E em valores, eu vou colocar a medida do total vendido. Total vezes eu vou colocar aqui em cima de valores. Botão do meio. Então, ficou grandão, estão vendo? Olha? Ficou bacana? Ficou legal, olha. Vou vir aqui agora e só arrumar ele. Vou vir aqui em geral, pegar o título, centralizar o título, colocar aquele fundinho azul que eu tinha colocado, colocar a letrinha branca, ficou meio feio com 01 na frente, eu não quero esse 01. Total vendido por nome de categoria. Ótimo. Vou vir aqui e colocar ele aqui assim, ó. Certo? Deixa eu ver como é que eu fiz o outro. Estou achando o espaço um pouco pequeno. O que que eu fiz aqui? Eu tirei a legenda
aqui e coloquei a legenda do rótulo. Estão vendo? Como que é isso? Isso aqui é uma legenda, olha. Eu posso desabilitar ela lá na formatação. Cliquei, botão do meio, legenda, eu venho aqui e tiro a legenda. E como que eu mudo o rótulo? Eu abro o rótulo e ponho o conteúdo do rótulo. Categoria e percentual do total. Agora ele mostra, olha, alimentos e a participação de alimentos. Para ficar o espaço mesmo, para encaixar o outro aqui de baixo, né? E o de baixo é o de produto. Garfo de rosca. Em legenda eu vou colocar o nome do produto e em valores eu vou colocar o total vendido. Então tá aqui, ó. A aula foi gravada, vocês podem depois pegar essa aula aí e ir refazendo passo a passo. Ó, aqui faltou o contorno. Ó. Cliquei, botão do meio, geral, efeitos, fronteira visual e sombra. Aqui eu vou ter que tirar esse rótulo. Eu tiro o rótulo, deixo a legenda e vou colocar o título azul, a letra branca. Eu vou trocar esse, né, tirar esse 01 daqui para não ficar feio, né? Total dividido por número do produto. Voltei lá na formatação, estão vendo? Ó? Geral, título, faltou centralizar. Faltou o quê? Vim aqui em efeitos, colocar uma fronteira visual e colocar uma sombra. Certo? Aí, ó. Então eu sei o total vendido, eu sei o total do custo, o total do lucro, se bateu meta ou não. Eu criei segmentadores, estão vendo? Olha, criei aqui 2 segmentadores. Eu vejo no meu modelo que eu criei também o seguinte: o que, o que cada vendedor vendeu, eu usei outro gráfico chamado Trimap, cada vendedor vendeu, e criei também o que vendeu por mês, uma evolução de vendas, tá vendo? Ó? Que vendeu de cada mês, um gráfico de barras mostrando, né, o que vendeu de cada mês. Eu vou criar esse gráfico aqui primeiro. Vamos lá, criei esse gráfico aqui, ó. Gráfico de colunas empilhadas. Aqui é a tela branca. Que ele. Aqui eu quero a data, que é o eixo X, e cada barra é o valor vendido, que é o eixo Y. Aqui, ó, X, eixo X e eixo Y. Aonde eu tenho, né, a informação de mês? Em data. Aonde eu tenho data? Em data da venda. Cliquei para o eixo X. E onde eu tenho a informação de venda? Lá em medidas, total venda. Em medidas, vem aqui em total venda. Ele mostrou por 2 anos. Eu só vim aqui nesse eixo e tirar o que eu não quero. Eu não quero por ano, eu quero por mês. Eu vou tirar o ano aqui do xizinho, tá vendo? Ó, ano tem um xizinho, olha. Eu não quero ano. Eu não quero trimestre. Eu quero por mês. Certo? Ficou certinho, Fabrício? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ficou certinho. Então, onde eu vendi mais? No mês de janeiro. Vendo? Foi caindo as vendas aqui. Perfeito? Só que não está aparecendo aqui a numeração de venda. É um rótulo de dados. Formatação. E habilito aqui rótulo de dados. Agora já começa a aparecer o total vendido. Feito? Está aparecendo em milhões. Mesma coisa. Vou vir lá em geral, título. Vou centralizar. Colocar uma corzinha de fundo para o título. Colocar a letra branca.
Fechei, vem em efeitos, fronteira visual e coloco uma sombra. Então já sei até o que foi vendido por mês. E para finalizar com chave de ouro, eu vou colocar quem? Esse gráfico aqui, ó. O share vendedor, a participação de cada vendedor, né? É um gráfico Trimap. Vou vir aqui. O Trimap, ele está aqui, ó. Ele é o irmão da pizza. Tem a pizza, a rosca e tem o Trimap. Cada quadradinho vai ser um vendedor. Quanto maior a venda daquele vendedor, maior vai ser aquele quadradinho. Ele é a mesma coisa. Categoria, vou colocar o quê? Nome do vendedor. Está na tabela vendedores. Vou pegar aqui, ó. Nome vendedor. E em valores, vou colocar o total vendido. Estão vendo? Ó? O que está faltando aqui? Aparecer o valor vendido, que é em formatação, rótulo de dados. Então, teoricamente terminou, só que eu quero deixar ele bonitinho. Vou vir aqui em geral, vou pegar o título, centralizar, colocar o azul, igual eu coloquei nos demais, colocar a letra branca aqui no título, tirar esse 01 daqui. Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui, ó. Vou reduzir um pouquinho essa logo, reduzir um pouquinho essa caixa, para me ganhar mais espaço. Eu quero deixar bem bacaninho. Vou colocar aqui, deixar esses três aqui bem mais para cima também. Categoria tá aqui, certo? Aqui eu quero, ó, no título tirar esse 01. Ficou muito pequeno aqui, tá vendo? Ó, os meses, os valores, tá vendo? Os meses não estão no eixo X. Bem visual, abro o X, vou pôr ele negrito, vou aumentar um, tá bom, 10 tá bom. Vou vir aqui nesse eixo X, vou tirar o título do X para ganhar espaço. Vou abrir o Y e vou tirar o título do Y para ganhar espaço. Vem em valores, põe negrito. Perfeito. Não vou tirar esse título também aqui. Deixa eu ver se eu tirar esses valores aqui. Ah, ficou bacana. Ganhei mais espaço. Não, deixa eu ver. Não gostei. Prefiro assim. Vou vir aqui agora em rótulo. E vou colocar os valores do rótulo negrito, só para ver se fica mais bonitinho. Esses valores aqui. Pronto. Aqui também o rótulo está muito pequenininho, estão vendo? Olha. Negrito também, ó. Esse rótulo aqui, eu ponho negrito. Aumentar só um pontinho. Pronto. Vou salvar. E vou publicar. Ele passa por e-mail para vocês verem. Eu vou passar diretamente para vocês verem ele publicado. Para publicar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na minha conta no Power BI Serviço, a parte de internet do Power BI. A gente tem uma aula só para criação da conta, né? Quem tiver acesso na área de aluno, tem aula só para você criar a sua conta. A minha já está criada. É só vir aqui em entrar com o e-mail da minha conta. Demora um pouquinho, eu tenho que autenticar aqui no telefone celular, tá? Não, MFA, né? Que é a autenticação de dois fatores. Não pediu para autenticar aqui. Logo,
O meu não está aparecendo aqui agora. Menu página inicial, publicar. Ele pede para salvar. Ele está mandando o meu dashboard para o Power BI Serviço, para a parte internet, para que eu possa mandar para vocês. Publicou aqui o dashboard. Fechou. Perfeito. Eu vou vir aqui agora no Google. Vou colocar pela janela anônima melhor. Vou colocar Power BI. E vai ter aqui o entrar. Power BI entrar. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse do principal aqui já vai ter, ó. Power BI entrar com a minha conta, né, do Power BI Serviço, que é essa conta aqui. Vamos ver se a senha vai bater. A senha bateu. Aí eu tenho que, como já tem tempo que eu criei a conta, eu tenho que usar um software chamado Microsoft Authenticator, que você coloca no seu aplicativo, no seu telefone celular. 57 é o código. Ele pede a senha do telefone celular. Autenticou. Aprovou. Se ninguém roubar a sua conta. Eu venho aqui em Workspace. Meu Workspace. Vou atualizar pela data. 23/7, 21 e 21. Isso mesmo, 23/7, 21 e 21. Está aqui o dashboard que eu criei. Está aqui o dashboard, é esse aqui mesmo. Eu vou mandar para vocês de forma pública. Arquivo, inserir relatório, publicar na web público. Continuar, publicar. Criou um link. Vou vir aqui no chat, olha, para vocês verem aqui no chat. Aqui. Eu vou mandar tanto no chat dos grupos. Vou vir aqui no chat, olha. Colei o link. Se você acessar esse link que eu passei, você vê o dashboard. Tá? Vocês viram o dashboard. Então, vocês conseguem consumir os dados aí do dashboard. Perfeito? Pessoal, vejam bem. Qual que é o passo aqui agora? Assistir a aula. Eu vou gravar a aula aqui agora, ela demora um pouquinho para gravar, ela demora quase 1 hora para gravar. O Zoom demora um pouquinho a gravação. Amanhã, logo pela manhã, eu já chego e publico ela. Entra na sua área de aluno, lá com a sua senha, na Hotmart, e faça o dashboard devagarzinho, passo a passo. Eu fiz ele em 1h24. Você vai gastar 3 horas, 4 horas para fazer. É isso mesmo, você vai fazer devagarzinho tudo que eu fiz aqui. Se não fizer isso, não vão aprender, não vão fixar. Tem que fazer isso aí. Ficar somente assistindo a aula e não fazer depois, vão ter dificuldade depois no mercado, tá bom? Então, para aprender agora, é refazer esse dashboard aqui. Ele é bem fácil, ele é bem simples. E o conhecimento que você tem nesse dashboard, você vai utilizar em outro dashboard aí, no seu dia a dia aí. Perfeito? Isso. Podem abrir o microfone agora e eu fico aberto para dúvidas. Ritinha, vem cá, vem. Alguém tem alguma dúvida? Josiane, Leiliane, Eliane, Milena, Paulo e Rony. Aos que ficaram até o final. Não, até que não. Só na hora de fazer mesmo, para abrir isso. Depois eu queria ver lá e com relação ao meu acesso. Você está sem o acesso, Leiliane? Está sem o acesso? Eu vou mandar para reenviar a sua senha aqui agora. Às vezes se perdeu, eu já mando para reenviar para você. E se você ficar, você chama no WhatsApp aqui amanhã, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Beleza? Pessoal, boa noite, foi um prazer e até a próxima aula. Até, obrigada. Boa noite.